não ficar muito... Ok, turma. Vamos começar um terceiro e último módulo do nosso curso, que é redação oficial. Essa matéria é de suma importância, porque vocês são técnicos de serviço público e vocês devem, ou num estágio, ou num concurso, por meio de concurso, devem tomar contato com essa matéria. Ela é de fundamental importância por conta até da necessidade que se tem de um serviço público mais voltado para a questão da eficiência e da boa redação. Esse material ele vai tomar como base o Manual de Redação da Presidência da República, versão 2018. Então, para vocês acompanharem direitinho, baixem esse material, vocês têm esse material no próprio ambiente do NEAD, em textos de apoio, lá tem o Manual de Redação da Presidência, ou então podem entrar pelo Google e ter esse material, acesso a esse material. Só chama atenção para a versão 2018, que é a versão atualizada do manual. E nós iremos... Pode falar. Nós iremos utilizar do manual só a página 12 a 48 ou vai usar mais alguma? Não, inicialmente são as páginas que nos interessam, mas o manual todo vocês devem tomar acesso a ele. Mas, basicamente, eu vou trabalhar essas 48 páginas iniciais. Então, tá certo. Então, vou providenciar. Bom, vamos começar compreendendo aqui, inicialmente, o conceito de redação oficial. Por que esse nome, redação oficial? Tá? Então, é importante que vocês tenham essa primeira noção. Que a redação, nós temos na redação, a redação com algumas nomenclaturas. Então, por exemplo, temos a redação básica, aquela que a gente vê na escola, que é basicamente os três tipos de texto, que é a narração, a descrição e a dissertação. São tipos porque, na verdade, elas baseiam a forma de escrever, tá, a partir de um fato, de um objeto ou de uma ideia. Depois temos a redação técnica, que é uma redação mais voltada para o meio acadêmico. É a redação em que lida com algumas amarras, especialmente as normas regidas pela AABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas. Essa redação a gente usa muito quando vai construir um texto, escrever um artigo, escrever uma tese, uma dissertação, um resumo, tá? Uma sinopse. Tá? E aí você vai basicamente utilizar a redação técnica em sua estrutura para saber diferenciar o que é um relatório, tá? O que é basicamente um texto acadêmico, um paper, e assim vocês vão construindo essa relação. E a terceira redação, o terceiro tipo, é a redação oficial, que é exatamente a redação que está dentro do âmbito governamental. Então, por que redação oficial? Porque ela se origina na administração pública. Então, é uma redação que vocês têm que tomar cuidado. Como nós temos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a tendência é cada poder, pela sua especificidade, ter o seu modelo de redação. Então, se você observar, o Congresso Nacional tem normas, o Judiciário tem normas, especificamente dos seus textos. Então, no Judiciário, eles trabalham muito a questão do voto, a questão das normas jurídicas, da compreensão do texto jurídico aqui. O Legislativo trabalha muito o processo legislativo, das leis, dos funcionamentos das casas legislativas. Então, você tem essa questão. E o Executivo trabalha muito a questão da expedição das comunicações. Então, desses três órgãos, quem se adiantou, se antecipou para criar um manual que mais ou menos disciplinasse a redação foi a Presidência da República, o Executivo. Então, esse manual ele serve como referência, mas não é uma norma, não é uma lei, é uma referência.
porque o manual está bebendo em várias fontes, inclusive nas fontes naturais de conhecimento da língua. Então, todo manual ele é baseado, tá? Toma como base as melhores referências da linguística, da comunicação, nesse sentido, da escrita, nesse sentido aí. Bem, então qual é a primeira concepção que a gente tem que ter? A redação oficial é o governo falando, é o governo se comunicando, é o governo indo até o seu destinatário. Esse governo, ele fala com 3 pessoas, ou com 3 entes, tá? Ele fala primeiramente consigo mesmo. Então, quando eu tenho o governo falando quando eu tenho o Ministério da Saúde, mandando documento para a CPI, para o Congresso Nacional, é uma comunicação de governo para governo. Quando eu tenho o Congresso mandando comunicação para o Supremo, eu tenho governo de governo. Então, esse governo, entendam como toda a administração pública, que envolve o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, é essa relação interessante que se cria. Então, para o governo falar consigo mesmo, ele tem uma cadeia de normas. Mas também o governo fala com as instituições privadas. Então, o governo manda mensagem para os bancos, manda mensagem para o comércio, para as federações, para os sindicatos. Então, o governo fala com instituições privadas, plano de saúde. Essa comunicação com as empresas, com os órgãos privados, também segue a mesma estrutura de padrão. O documento não foge. A mesma estrutura que o governo usa para falar consigo, ele também usa para falar com instituições privadas. E, por fim, o governo fala com o cidadão. Então, quando o governo manda uma carta para o cidadão de cobrança, manda, às vezes, uma carta lembrando algum compromisso, manda, às vezes, uma carta ou um pedido, por exemplo, aí, as chamadas para a vacinação, falando com um cidadão que é lá na ponta, também usa a mesma estrutura. Então, veja, a redação oficial, portanto, é a administração pública falando consigo mesma, com as instituições privadas e com o cidadão, acima de tudo. Só que, em qualquer circunstância, nessa forma de redação oficial, algumas coisas, 2 princípios são fundamentais. Primeiro, a impessoalidade. Então, o que isso quer dizer? Eu, por exemplo, se tiver algum cargo público, tá? Eu tenho que saber diferenciar onde entra o Josué e onde entra o cargo. Vamos pegar um exemplo do Instituto. A reitora. Nossa reitora Luciana Massucato. Então, por exemplo, a Luciana, ela, quando assina um ofício, tá? Não é a Luciana Massucato que está assinando, é a reitora do Instituto que está assinando. Então, ela fala em nome do Instituto. Por isso, ela tem que eliminar todos os traços de pessoalidade. Eu não concordo com isso. Não é hora dela colocar no documento. O documento tem que ser um documento bastante impessoal. Não é o que ela acha, ela pode até se manifestar em algumas circunstâncias, mas ela tem que saber diferenciar onde entra a Luciana e onde entra a reitora. Então, essa é a primeira questão. Por isso, daqui a um pouquinho eu vou colocar a vocês algumas regrinhas para não se quebrar a ideia da impessoalidade. Outro princípio é o da clareza. Isso aqui é fundamental. Aí, voltando lá para aqueles princípios da escrita que a gente analisou aqui no curso, eu disse a você, gente, a clareza é o primeiro princípio de todo o processo de comunicação. Porque se eu me comunico com alguém e alguém não entende o que eu quero me comunicar,
então essa comunicação não tem sentido. Então é preciso ter clareza. Para isso, nós temos que entender que, às vezes, o cidadão ele não compreende, por exemplo, uma redação que vem com termos que é mais comum, que termos mais comuns dentro da esfera do governo. Então, nós temos que saber dosar e saber com quem estamos conversando para, a partir daí, construirmos estruturas de clareza. Então, em resumo, a redação oficial é o governo falando consigo, com as instituições privadas e com o cidadão, sabendo que essa comunicação ela não pode confundir a minha visão pessoal com a do Estado, porque eu represento o Estado, e a clareza tem que ser mantida em qualquer circunstância. Bem, o que o manual diz aqui? Aqui eu quero que você comece a versão. Por que eu estou optando pela versão 2018? Porque essa versão já atualiza algumas questões. Então, algumas questões são interessantes. Primeiramente, quanto aos atributos da redação oficial, na versão 2002, que era a versão primeira do manual, tá? Uma versão mais tímida. Então, a versão 2018 já diz que toda a comunicação ela precisa seguir a esses princípios. O da clareza e precisão, aí ele coloca esses dois elementos como juntos, porque a clareza vai automaticamente chamar a ideia da precisão, a objetividade, a concisão, a coerência e coesão, que são conceitos muito próximos, a impessoalidade, a formalidade, a padronização. Então, isso que vocês têm que tomar cuidado. Todo documento público, portanto, tem que seguir toda essa estrutura aqui, tá? Que é uma estrutura bastante interessante, tá? Para seguir. Ou seja, quando a gente quebra, trunca algum desses princípios, alguma dessas características, a redação ela começa a ter alguns problemas. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente vai voltar a esses elementos. O que eu quero que vocês façam um link é com aqueles princípios da escrita. Que eu falei que a gente, para escrever bem, a gente segue aqueles 5 Cs. É o C da clareza, da correção, da coerência, da coesão e da concisão. Veja que eles aparecem aqui, ó. Clareza, concisão, coesão, coerência e a parte da correção é a questão da gramática, que a gente vai ver em vários elementos aqui. Segunda característica interessante é o padrão. Ou seja, antes de 2018, havia muita confusão nos termos utilizados. Então, você tinha várias formas de se referir a uma mesma estrutura de documento. Então, você tinha, por exemplo, o memorando, o ofício e o aviso, que eram 3 tipos de documentos que tinham o mesmo formato. Então, você tinha, às vezes, o memorando, e aí até se criava a ideia, memorando interno, memorando externo, ofício interno, ofício externo. Tá? Então, isso gerava muita confusão, porque, em tese, todo memorando ele é interno, todo ofício ele é externo, mas havia essa confusão. Então, para evitar essa confusão, criou-se o termo ofício, passa a ser utilizado nas 3 dimensões. Então, se é um memorando, é um ofício. Se é um ofício, é ofício. Se é um aviso, é um ofício. Ou seja, então o ofício padrão ele passou a disciplinar essas 3 formas de comunicação. Porque o memorando circulava internamente, o ofício externamente, e o aviso era uma comunicação entre ministros. E aí foi quebrada essa questão,
Ou seja, tudo agora é padrão ofício. Tá bom? Então, preste atenção, porque os concursos estão pegando isso aí e algumas pessoas estão confundindo. Então, essa parte de revisão, ela é fundamental para você não queimar etapa nas questões de concurso que vão aparecer por aí. Bom, quanto ao vocativo, o manual de 2002 vedava, tá? Vedava essa ideia de prezado e prezada. Então, você não tinha essa expressão no manual de 2002, porque achavam que se eu usasse prezada reitora, prezado diretor, eu estava ali já trabalhando uma espécie de pessoalidade, de relação. Tá? Então, esse vocativo foi muito prejudicado. Em 2018, ele passou a ser normalizado. Tá? Então, se alguém utilizar senhor diretor, senhora diretora, prezado diretor, prezada diretora, independe. Então, pode usar o prezado sem qualquer problema, porque não se fere aí a impessoalidade. Em 2002, ainda fazia referência a telegrama e fax. São dois instrumentos que estão praticamente fora. Então, eles não são mais mencionados aqui, mas em compensação entram aí as ideias do e-mail, tá? Das mensagens de WhatsApp, coisa nesse sentido aí. Então, para vocês terem uma primeira ideia, tá? Das diferenças básicas entre as duas versões, a 2002 e a 2018. Pergunto, até aqui está tudo ok? Estão entendendo? Estão compreendendo? Somos 19 alunos em sala. Professor, está tudo clarinho, o senhor explica muito bem. Agora, esses slides, eles já estão disponíveis lá Não, ainda não. No ambiente? Ainda não, só depois da aula eu coloco lá. Então depois eu assisto novamente e faço algumas anotações, que eu estou fazendo aqui no caderno. Então tá, obrigada. Perfeito. Ok, pessoal, alguém mais? Depois eu vou postar a aula, tanto os slides quanto a aula gravada. Aí vocês podem baixar e anotar direitinho. Ok? Cadê mais? Cadê mais os OKs? Entendeu? Tá? Estou sem carregador, acesso, muito bem. Entendeu? Assisto a aula gravada. Perfeito. Ok, Ellen, ok. Alguma dúvida por enquanto? Não, né? Vamos em frente. Bom, aí agora vamos entrar naquilo que é uma coisa fundamental na redação oficial. São os princípios constitucionais que regem a redação oficial. Então, se você tiver aí perto de você uma Constituição, e você abrir no artigo 37, você vai encontrar esse texto aqui, que é o artigo 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, esses 5 princípios aí, eles são princípios constitucionais. Isso vale em qualquer esfera do poder público, inclusive na hora de redigir. Então, todo texto, toda a administração pública, ela é regida pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade e eficiência. Tá? Os cursinhos daí da vida até brincam e te fazem uma espécie de acróstico para vocês mais ou menos compreenderem. Eles usam essa expressão limpe, tá? Que dá até a ideia da eficiência da limpeza. Ou seja, esse limpe aqui são os 5 princípios constitucionais. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, em qualquer circunstância,
A administração pública ela é regida pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, é o LIMP, tá? Ou seja, esse L da legalidade, o I da impessoalidade, o M da moralidade, o P da publicidade e o E da eficiência, eu vou explicar agora nesse próximo slide aqui, tá bom? Primeira base, todo setor público ele é regido por leis. E aí vocês têm que tomar alguns cuidados para diferenciar a aplicação da lei no aspecto público e no aspecto privado. Ou seja, se você for um servidor público ou você for trabalhar no serviço público, tá? O seu limite sempre vai ser a lei. Então, você só vai poder dizer, escrever, fazer o que a lei autoriza você a fazer. Então, essa é a primeira compreensão. Você não pode passar 1 milímetro da lei. Quando você vê alguém falar, minha base é a Constituição, é a legalidade, é porque ele está dentro daquelas 4 linhas da legalidade. Não pode sair um pouquinho, porque no serviço público a gente tem várias situações de pessoas que respondem porque extrapolam o limite da lei. Então, só se faz o que a lei autoriza. Já no setor privado, é um pouco diferente. Eu faço tudo, desde que a lei não proíba. Olha a diferença sutil aqui. O público só faz o que a lei autoriza. O privado faz tudo, desde que a lei não proíba. Tá? Então, e aí a primeira diferenciação dos gestores públicos dos privados. O privado ele é mais ousado, ele faz tudo. Se a lei não proibir, vai fazer, porque tem hora que a lei ela se cala. Já o público não, ele é amarrado à lei. Se a lei não autorizar, não adianta fazer. Desde que não haja proibição expressa. Se a lei não autorizar, não faça. Então, esse é o limite da legalidade. Por isso que todo documento ele tem que ser checado à luz da lei. E aí o serviço público ele é burocrático, ele é amarrado à lei. Impessoalidade, o I do LIMP. Eu não posso ir colocando as minhas marcas. Por isso que a gente diz, não usa a primeira pessoa, eu determino, eu faço, eu quero, eu imponho. Não usa, porque você está carregando o seu documento de uma carga muito pessoal. Geralmente, na esfera máxima, presidente da República, presidente do Congresso, às vezes comandante das Forças Armadas, eles têm essa prática de colocar eu declaro, eu imposto, eu exonero, mas geralmente é um status muito alto. O que a gente recomenda? Ou usar a terceira pessoa, recomenda-se, exonera-se, ou a primeira pessoa do plural, exoneramos, tá? Recebemos, solicitamos, e assim vai. Moralidade, o M, tem a ver com coisas éticas e morais, ou seja, os documentos públicos não podem trazer traços que firam a ética nem a moral. Então, é aqui onde entra a questão dos preconceitos, as questões, às vezes, dos valores individuais. Então, você não pode carregar o documento de coisas que você acredita, acha. Não. Então, o Estado ele é isento. Então, você não pode colocar a sua forma de crer, de pensar no documento, ou algum termo que fira o sentimento de alguém, ou que fira a visão de alguém, você não pode colocar. Ou seja, você tem que ter uma moral e uma ética própria de um setor público. A gente encontra, às vezes, documentos carregados de preconceitos, de ideologias, mas isso não pode estar dentro do documento. É importante colocar isso aí. Tá? E quando aparece, aí vem os grandes problemas, os grandes questionamentos. Tá? Então, por isso que é difícil você, quando escreve um documento público, você às vezes fica preocupado. Será que aqui eu fui
de mais ou de menos, transpareceu aqui uma espécie de preconceito, então você tem que tomar bastante cuidado. Publicidade, que é o P, tá? Tudo no setor público precisa ter transparência, porque hoje, com os órgãos atuando, a CGU, as auditorias, tá? Tudo isso você tem a forma de chegar a alguns problemas. Então, é importante dar visibilidade. É claro que, dependendo do tipo de documento, ele não pode virar público. Se ele for de caráter sigiloso, de caráter reservado, mas aí a própria lei já define o que é isso. Mas, em tese, todos os documentos são públicos, por isso tem que ser transparentes. E transparente sempre em defesa do público, essa é a ideia. E o E é o da eficiência, coisa que a gente se ressente muito no serviço público, essa falta de eficiência, a burocracia. Então, vocês, quando forem escrever, não precisa ficar enchendo linguiça, não. Você tem que ser bastante objetivo para que a sua redação seja eficiente. Mas também não pode ser tão seco a ponto de não dizer, de não convencer, argumentar. Então, é importante tomar cuidado quando for escrever para esse da eficiência aparecer. Tudo bem? Ok. Então, vejam, até agora, a gente já trabalhou esses 5 princípios. Gravem bem. Pensem lá naquela aulinha de princípio da escrita. Aqueles 5 Cs. 5 Cs. Clareza, correção, coerência, coesão, concisão. Agora, também pense no LIMP. Esse LIMP aí, tá? São basicamente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Vocês estão me enxergando direitinho aí? Estão me enxergando? Travou ou não? Ok, muito bem. Vamos lá. Essas telas aqui eu vou passar só para a gente entender direitinho. Agora, mais algumas características importantes para você compreender. Eu vou gravar mais uns 10 minutinhos para não ficar uma aula muito grande, para o YouTube não ficar me reclamando de mim. Então, primeira questão é a norma padrão. Ou seja, todo documento público precisa seguir uma norma. Essa norma aqui é a gramática, são as regras gramaticais. Então, a concordância, a regência tem que estar totalmente... Tá? Por isso que, geralmente, no setor público, você tem um setor de revisão de documento. Você, quando escreve, geralmente o seu chefe, tá? Ou ele faz a revisão ou encaminha para alguém. Geralmente, a gente não escreve um documento e já manda embora. Geralmente, passa por uma revisão. Tá? O que acontece é que, com esse enxugamento da máquina, esse setor está um pouco desaparecendo. E aí são oferecidos vários cursos de revisão gramatical para as pessoas ficarem atentas, porque, tá, mesmo assim, passa muita aberração. Sem regionalismo, você, quando for escrever, porque, por exemplo, o governo do Acre, ele pode mandar uma mensagem para o governo do Rio Grande do Sul. Então, vem de cima a baixo. Tá? Então, se você começar a utilizar jargões, gírias, regionalismo lá do Acre, o Sul não vai entender, que o Brasil tem essa diversidade. Então, você tem palavras que elas vão mudando são diferentes para o mesmo objeto. Então, é o típico, a mandioca, a macaxeira, a tangerina, a bergamota, aí você tem vários nomes que, às vezes... Tá? Então, evitar esse tipo de expressão típico de uma região. Não se deve usar isso. Estrutura. O documento ele é padrão. Então, onde colocar um cabeçalho, onde colocar um vocativo, onde colocar um desfecho, tudo isso tem um padrão. Então, quando vocês forem ler o manual, vocês vão ver que até a metragem eles dão. 2,5 para cá, 2,5 para cima. Eles sabem, até isso eles organizam para padronizar o tipo de documento. E, por fim, as formalidades. Até isso também o manual preza,
para que as pessoas saibam tratar. Como é que eu trato um diretor? Como é que eu trato um primeiro escalão? Como é que eu trato alguém de tal poder? Então, existe essa forma de tratamento que envolve também a polidez e a civilidade. Então, são mais características que a gente tem que ter. Então, além daquelas 5 do OLIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, acrescentem a norma padrão, a uniformidade, o padrão e a formalidade. Ok? Por enquanto, até aqui tudo bem? Vou parar neste slide aqui, porque tem muito mais coisa para frente, a gente vai ter que parar para não ficar aquela aula muito cansativa. Até aqui tudo bem? Tá claro? Cadê as perguntas? Vou parar de gravar e aí vocês podem fazer perguntas, sim, com mais tranquilidade. Vou parar de gravar aqui.